Já confesso que eu já me senti em casa. Eu quero louvar a Deus aqui pela vida de cada pastor representado. Eu quero louvar aqui também a Deus pela vida do Mateus, a qual foi a ponte para que nós vamos estar aqui nessa noite para lhe servir ao nosso Senhor. Eu também quero louvar a Deus pela vida do meu primo, Diácono Rafael, a qual está aqui juntamente comigo, glorificando o nome do nosso Deus. E eu quero convidar você a abrir juntamente comigo Lucas, capítulo de número 18. Nós vamos estar lendo o versículo de número 38 ao 43. Enquanto você procura aí, eu quero trazer um abraço da minha igreja. Eu congrego na Assembleia de Deus, 1º de maio, é localizado em Santo Antônio de Pádua, bairro Cabrinho. Eu quero trazer um abraço do meu pastor para todos os pastores, todos os obreiros e todos os membros dessa casa, a qual nos deu a bênção para estar aqui nessa noite. Você que trouxe seu manual de fé, abra comigo Lucas, capítulo de número 18, verso 38 ao 43. Os irmãos acharam, amém? A minha tradução possa ser um pouco diferente da sua. Então cego-se, pois, clamado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, que eu quero voltar a enxergar. Então Jesus determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Em outras traduções, a tua fé te salvou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Amém? Pode tomar os seus assentos em nome de... Eu creio que todos aqui já ouviram falar do cego chamado Bartimeu. A Bíblia vai nos dar poucas informações desse homem, mas quando nós olhamos para a história de Bartimeu, nós vamos ver que ele era herdeiro do nome do seu pai. O nome Bartimeu, ele é dividido em duas partes: Bar, de filho, Timeu, o nome de seu pai. E quando nós olhamos para os versículos a qual nós acabamos de fazer menção aqui nessa noite, a história vai nos dizer que Jesus ele estava caminhando com uma grande multidão, juntamente com os seus discípulos. Por onde que Jesus passava, algo acontecia. O milagre era feito pelo poder que ele continha soberano do nosso Deus. Aonde que Jesus passava, aquele a qual estava enfermo era curado, aquele a qual estava morto era ressuscitado, aquele a qual não tinha visão passava a ver novamente. E ali a multidão se admirava não somente pelos milagres a qual Jesus fazia, mas também pelos ensinamentos, instruções a qual Jesus ele aplicava para aquele povo. E quando nós olhamos para a história de Bartimeu, nós vamos ver que Jesus ele vai estar entrando em Jericó, juntamente com aquela multidão e juntamente com os seus discípulos. E a Bíblia vai nos dizer que havia um cego, a qual ficava à beira
caminho. Ali nós vamos aprender que Bartimeu, ele era um homem a qual não tinha muito valor. Bartimeu, quando nós falamos que ele fica à beira do caminho, é porque Bartimeu, ele tinha um lugar específico para ficar, a qual ele ia ter as suas esmolas. Bartimeu, ele ficava em um ponto estratégico, porque todos aqueles a qual passava por Jericó e olhava Bartimeu, lhe dava uma esmola. Bartimeu, ele era um homem cego, ele não era cego de nascença. Isso o próprio texto vai nos provar, porque quando Jesus chega a ele e pergunta o que queres que eu te faça, Bartimeu logo vai dizer que eu recupere a minha visão. Isso nos ensina que Bartimeu, ele perdeu a sua visão. Pode ser durante o seu crescimento, pode ser durante uma guerra. Há uma história contada que seus olhos foram arrancados. E quando nós olhamos e meditamos nesse texto, nós vamos ver que Bartimeu, ele não era uma pessoa favorável perante outras pessoas. Bartimeu, ele era um homem desprezado. Bartimeu, ele era um homem que precisava da população para sobreviver. Bartimeu, pela medicina, ele nunca seria curado. Para os homens, a vida de Bartimeu, ela não dava nem para frente e nem para trás. Mas se tem uma coisa que me alegra, foi o que foi dito na palavra introdutória nessa noite, que está em Lucas capítulo de número 1, versículo de número 37. Nada para Deus é impossível. Para os homens é impossível Bartimeu voltar a ver, mas para Deus nada é impossível. Nessa noite você pode ter entrado aqui como Bartimeu, à beira do caminho. Você pode ter entrado sem força, você pode ter entrado de uma forma cego, como assim cego. Você pode estar com a tua visão física em dia, com a tua visão física boa, mas você pode estar cego espiritualmente. Louvado o nome do Senhor. Mas nessa noite eu vim com uma palavra de Deus para pregar para a tua alma. Nada é impossível para Deus, é impossível para os homens, mas para Deus agora está aqui nessa noite. Nada é impossível. Alguém pode ter olhado para a tua história e ter julgado como a de Bartimeu, mas o Deus a qual nós servimos, o Deus que se faz presente aqui nessa noite, Ele é um Deus a qual ainda muda a vida do homem, Ele é um Deus a qual ainda muda a vida da mulher, e Ele está aqui no nosso meio para mudar a nossa história. E a Bíblia vai dizer que aquela multidão vai estar aglomerada com o nosso Senhor, e ali aquela multidão vai estar fazendo barulho. Eu creio que a cidade estava diferente. Muitos se maravilhavam quando Jesus passava. E ali, quando nós olhamos para o texto, nos dá uma compreensão que as pessoas vinham gritando: Jesus está passando, e por onde Jesus passa está curando. Aquela multidão vinha juntamente com Jesus e seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que Bartimeu, por mais que ele não enxergasse, ele estava com a sua audição atenta para o que estava acontecendo. E ali Bartimeu, quando ele começa a ouvir os barulhos, ele vai perguntar: o que está acontecendo? E a Bíblia vai dizer que aquele cego, por mais agora não via, ele estava ouvindo agora. Ele estava ouvindo aqueles homens falando dos feitos de Jesus. E a atitude de Bartimeu é: ninguém pôde me ajudar, mas o Messias está vindo por aí. A oportunidade que eu não tive lá atrás, hoje eu vou ter.
essa oportunidade. Bartimeu, então, ele vai começar a clamar, e ele vai clamar com voz alta, ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aqueles homens agora estão acompanhando Jesus, vão ver milagres agora Jesus vai fazer. Eles vão olhar para aquele cego e vai falar: homem, cala a tua boca, homem, não atrapalha o mestre, não atrapalhe a trajetória de Jesus. Ele tem muitos fazeres, ele não vai poder parar para lhe atender. Mas eu vejo a alma de Bartimeu gritando e ele falando por dentro: eu espero tanto tempo meu milagre, e essa oportunidade eu não vou poder perder na minha vida. Então Bartimeu, ele vai perseverar, ele vai persistir, ele não vai deixar aqueles homens paralisar o teu milagre. Louvado o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que agora Bartimeu, ele vai gritar mais alto, e o grito dele era o mesmo da primeira vez: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Aqui nós vamos aprender algo que me chamou muita atenção. Aquele homem ele era cego, mas ele estava atento ao ouvido. E nos dias de hoje, a gente se atenta muito para aquilo que nós podemos ver. Às vezes nós entramos dentro da igreja e queremos ver as formas a qual Jesus vai operar. Mas quando eu leio esse texto, eu aprendo que ainda o nosso Deus ele opera pelo ouvir. Por isso que a Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós aprendemos que quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra ela causa efeitos em nossa vida. Essa palavra ela cura as feridas. Essa palavra ela transforma o nosso coração. E nessa noite eu quero aqui pegar um gancho com isso e lhe dizer: se você veio a este culto não olhando para quem vai pregar, não olhando para quem vai cantar, não olhando para os convidados nessa noite, se você veio com o meu coração a ouvir a palavra de Jesus, eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. Essa palavra ela vai gerar efeito sobre a tua vida, porque a palavra de Deus ela cura, ela salva e ela transforma a vida do homem. Graças a Deus. Bartimeu ele não estava desligado no culto. Bartimeu estava com uma atenção voltada por aquilo que estava acontecendo. Por mais agora ele não andava por vista, ele andava pela fé. Louvado o nome do Senhor. E aqui nós precisamos aprender isso. Os nossos ouvidos devem estar sensíveis para a palavra de Deus. Nos dias de hoje, é mais pessoas querendo ver do que ouvir. Ouvir a palavra de Deus alimenta a nossa alma. E foi através disso que o milagre começou na vida de Bartimeu. Foi pelo ouvir o barulho a qual aqueles homens faziam naquela cidade. E quando Bartimeu ele fala Jesus, filho de Davi, ele vai estar expressando que ele sabia que Jesus vinha da linhagem de Davi e que Jesus era o Messias prometido. Ele entendeu que ele não estava clamando a qualquer nome. Ele entendeu que ele não estava chamando qualquer pessoa. Ele entendeu que os obstáculos da vida dele não poderiam paralisar o milagre a qual o Messias poderia fazer em tua vida. E nessa noite eu quero lhe dizer algo para a tua vida. Eu sei que você passa por luta, eu sei que você passa por aflição, mas Deus ele está falando desde o início desse culto. Não deixa o obstáculo te paralisar. Não deixa o obstáculo da tua vida roubar o ministério que Deus ele quer colocar em tuas mãos.
O obstáculo ele não pode nos paralisar. Bartimeu, ele não olhou para a luta, ele continuou olhando para o Messias. Ele disse para o Messias: Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu vejo Bartimeu não olhando para os problemas, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nessa noite eu venho aqui em Iracema para dizer para alguém: não olha para a afronta, não olha para a calúnia, não olha para aquilo que as pessoas estão olhando e julgando a tua casa, mas continua olhando para o autor e consumador da nossa fé. Continua olhando para aquele a qual pode fazer um milagre em nossa vida. Louvado o nome do Senhor. A multidão via os milagres a qual Jesus fazia, e na nossa visão, aqueles a qual viam o que Jesus fazia, a atitude deles deveriam ser de pegar Bartimeu, dar um apoio a Bartimeu, mas o coração daqueles homens não teria sentido no Evangelho. Eles deveriam matar a fé daquele homem. Deixa que eu abri um parênteses e te dizer: nos dias de hoje não é diferente. Tem pessoas que poderiam te aproximar de Jesus, mas vão tentar matar a tua fé. Mas não se desanime, porque Jesus, ele contempla o teu coração. E nessa noite ele me trouxe aqui para falar com alguém: não deixe as calúnias, não deixe que as palavras a qual é lançada sobre a tua vida se paralisar. Não deixe as palavras roubarem o teu sono. Era a única oportunidade que eu tinha na tua vida, e na nossa vida não é diferente. As oportunidades a qual Jesus nos dá, ela não pode ser roubada. Louvado o nome do Senhor. Jesus não iria passar mais por Jericó, e Bartimeu entendeu isso. Essa é a minha última oportunidade a qual eu tenho. E aí a Bíblia vai dizer que, enquanto aquela multidão trazia uma mensagem de rejeição para Bartimeu, o clamor de Bartimeu vai parar Jesus no meio daquela multidão. A primeira mensagem de Bartimeu era uma mensagem negativa, era uma mensagem para paralisar o teu sono. Mas o que eu acho lindo é que a mensagem de Jesus é diferente das mensagens a qual os homens tentam lançar sobre a nossa vida. Aqueles a qual tentavam matar a fé de Bartimeu, Jesus vai parar e vai dar uma ordem àqueles homens: vai até aquele cego e traga a minha presença. Louvado o nome do Senhor. Alguém um dia pode ter olhado para a tua casa e criticado. Não se espante, porque um dia Deus ele vai poder te usar para essa pessoa. Cristo ele muda o cenário, e eu sou prova disso. E hoje eu falo isso para a glória de Deus. Aleluia! Quem olhava para a vida da minha mãe e tentava matar a fé daquela mulher, porque eu fui um jovem a qual vivia no mundo das drogas. Eu fiquei 2 anos preso. E eu vou te falar uma verdade: tinha mais gente para matar a fé da minha mãe para me ajudar. Traziam mensagens negativas para minha mãe, mas a mensagem de Jesus foi diferente. Um dia Deus olhou para a vida da minha mãe. Um dia Deus olhou para a minha vida e falou: ele vai ser o pregador da minha palavra. E eu quero te contar um segredo. Eu creio que isso já aconteceu na tua vida. Um dia, pastor, eu olhava para a minha casa e falava: ele vai morrer no mundo das drogas. Hoje Deus me leva até essas pessoas para pregar o Evangelho, para orar. Não espante quando Deus te colocar perante uma pessoa a olhou para a tua vida e um dia disse: esse não vai dar em nada, essa família não vai prosperar, porque Jesus ele faz essas coisas. E eu sou prova viva disso. Aqueles a qual me criticavam é o mesmo a qual entra dentro da igreja e fala:
você tem muita fé, Deus ele ouviu a tua oração. Eu quero trazer essa mensagem para você que você venha guardar isso no teu coração. Não deixa as palavras de maldição matar a tua fé, mas se apoie a Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Jesus agora vai trazer uma mensagem que vai encorajar a vida de Bartimeu. Jesus vai ordenar que aqueles homens vão ler Bartimeu. E agora a mensagem daqueles homens era diferente. Agora eles vão falar: Bartimeu, levanta-te, porque Jesus, a qual nós tentamos afastar de você, Ele me chama agora. E tenha ânimo, Bartimeu. Levanta-te, Bartimeu. E aí, a primeira coisa que o Bartimeu vai fazer é jogar a tua capa no chão. A capa de Bartimeu foi dada pelos soldados romanos. E a capa de Bartimeu tinha uma grande importância, porque pelo fato de ele estar mendigando, de dia aquela capa simbolizava a provisão na vida de Bartimeu. Quem olhava aquele homem com aquela capa, ali ele tinha o direito de receber esmola por quem passava à beira do caminho. E de noite aquela capa lhe servia como uma proteção para que viesse lhe guardar das noites freias. Então eu acho interessante que a primeira coisa que o Bartimeu faz antes de receber o teu milagre é lançar a tua capa no chão. Naquele momento Bartimeu estava declarando perante os homens: a minha provisão, e a minha provisão, ela não vai vir mais da terra, ela não vai vir mais dos homens, mas ela vai vir de Jesus. E nessa noite eu quero dizer para a gente aqui: a tua provisão, ela não vem do homem, a nossa provisão, ela vem do grandão da Galileia. A nossa proteção, ela não está voltada para a terra, a nossa proteção ainda é os céus, ainda é os céus. A tua provisão é os céus, a tua provisão ainda é os céus. Eu acho essa declaração linda. Ele estava largando tudo aquilo que os homens tinham colocado na tua vida e se aproximado de uma forma livre até Jesus. Nessa noite eu não sei qual é a tua capa, mas Jesus me convida a jogar no chão. Jesus me convida a entender que Ele é a tua provisão, que Ele é a tua proteção. O salmista vai dizer algo muito interessante, se não me falo com a memória, em Salmo de número 7: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor. Nessa noite, a confiança, a proteção da igreja, ela não está voltada para a política, ela não está voltada para o homem, mas ela está voltada para aquele que pode tudo, para o nosso Senhor, Rei dos Reis, a qual reina para sempre. Então logo nós devemos entender, para chegar até Jesus e receber o milagre, tem que lançar a capa no chão, tem que abandonar a capa de lado e entender que Ele é a nossa provisão, e entender que Ele é a nossa proteção. E quando Bartimeu ele entende isso, ele lança sua capa, ele vai até Jesus. E ali algo que eu acho muito interessante: ainda que Jesus sabesse que aquele homem precisava, Jesus vai fazer uma pergunta: o que queres que eu te faça? A pergunta de Jesus para Bartimeu é: me demonstre a tua fé no dia de hoje, me demonstre aquilo a qual você confia, a qual eu posso fazer na tua vida. E ali aquele homem vai demonstrar a fé dele, e ele vai dizer: Senhor, o que eu quero é voltar a enxergar. E prova de uma demonstração de fé é que logo após Jesus vai falar:
com ele, a tua fé te curou. Então nós entendemos que o nosso Jesus, o que ele gosta de mim e de você, é para que nós viemos entrar numa terça profética e ele demonstrar a nossa fé, é demonstrar a confiança que nós temos nele para fazer o impossível acontecer na nossa vida. Se eu entro nessa porta sem fé, eu sinto muito lhe dizer, nada vai acontecer, nada vai se movimentar. Mas se você entra com fé, entra confiante, crendo que vai ser uma terça-feira a qual vai mudar a tua história, eu quero dizer algo. Você pode ter certeza, você entrando com fé aqui nesta casa, você não sai da mesma forma, porque aqui quem opera não é o homem, aqui quem opera é o Jesus. A operou na vida de Bartimeu, e ele está falando comigo e com você nessa noite. Demonstre tua fé, o que quer que eu te faça aqui nessa noite. Apresente ao Senhor. Aqui eu não posso fazer nada por você, mas aquele que está sendo pregado, ele ainda muda o cenário do homem, ele ainda muda o cenário da mulher, ele ainda restitui família, ele ainda restitui casamento, ele ainda liberta o homem da droga, ele ainda arranca o homem da prisão, ele ainda confunde a medicina, ele ainda tira a papelada quando está presa, ele ainda muda o nome do médico. Então demonstre sua fé, porque Jesus está passando nessa noite, assim como ele entrou em Jericó, ele entra nesta casa e ele está falando comigo e com você. Sua fé, porque é eu que vou fazer o possível em tua vida. Sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Louvado a música. Algo que nós não podemos perder é a nossa fé e a nossa confiança no nosso Senhor. E aí nós vamos aprender algo, que o que parou Jesus foi o clamor de Bartimeu. E o clamor é algo que não pode sair da nossa vida. O clamor é o pedido de socorro a qual nós fazemos para o nosso Deus. E se tem algo com Deus se alegra, é um filho seu lhe clamando. Quando nós olhamos para Jeremias 33, versículo 3, foi citado aqui nessa noite, o Senhor, o nosso Deus, ele vai falar com Jeremias. Não vai ser Jeremias que vai falar com Deus, mas é o próprio Deus falando com Jeremias dentro de uma prisão. Jeremias, creu a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual você não sabe. Jeremias estava preso numa prisão, mas eu quero lhe trazer uma notícia. O cenário a qual nós passamos não impede da voz de Deus chegar na nossa vida. O clamor é um pedido de socorro para o nosso Deus. O nosso Deus estava falando com Jeremias. Jeremias, faça teu pedido de socorro, pois hoje eu vou chegar com resgate na tua vida. O nosso Deus está falando comigo e com você. Clama a mim, porque sou eu que vou chegar com resgate na tua vida. O cenário que nós passamos, assim como Jeremias, assim como Bartimeu passou, ele não pode mudar o nosso clamor, mas o nosso clamor ele ainda muda cenário. E foi através do clamor a qual a vida de Bartimeu foi mudada. E isso nós precisamos aprender com ele nessa noite. Nós devemos clamar, nós devemos perseverar, e nós devemos ter fé. E a quarta coisa que nós aprendemos com Bartimeu é algo a qual todo crente deve levar isso na tua vida. Bartimeu ele vai ser curado, Bartimeu ele vai ser renovado, Bartimeu ele vai receber uma grande bênção. Mas o que eu acho mais interessante não é o milagre, mas é a atitude daquele homem. Bartimeu ele vai receber o milagre, mas agora ele vai começar a andar com Jesus. Bartimeu ele vai receber a bênção, mas ele não vai abandonar a Jesus. Tem muita gente que recebe
e continuar andando com Jesus. Aquele homem não somente recebeu uma cura física, mas também recebeu uma cura espiritual. Aquele homem passou agora a ser um homem rico. E que eu falo aqui homem rico, eu não falo homem próximo, homem cheio de dinheiro. Eu falo homem rico porque ele não vai depender mais de ninguém. A riqueza dele agora é andar com Jesus. E essa é a maior riqueza a qual o crente pode ter nessa terra. Não é um milagre, mas é andar com Jesus. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar com alguém. E eu quero falar isso aqui com autoridade vinda dos céus. Quando Jesus te abençoar, não abandone Ele, mas comece a caminhar com o nosso Senhor. Esse é que vai ser a maior evidência que o crente pode ter do milagre gerado na tua vida. Tem muita gente abandonando Jesus quando recebe milagre, mas Deus marcou encontro com pessoas aqui e está falando: receba o teu milagre, mas continue caminhando com Jesus. E ali, aqueles homens a qual estavam acompanhando Jesus, agora começa a louvar, começa a glorificar pela vida de Bartimeu. Eles estavam um ato de adoração, de reverência ao nosso Deus. E não há ato maior de reverência do nosso Deus. Eu sou curado, mas eu sigo o Evangelho. Eu sou curado, mas eu sigo aquele a qual trouxe a cura sobre a minha vida. Se você entrou no culto como esse, achando que Deus não olha para a tua causa, achando que Deus não conhece o teu problema, achando que Deus não ouve a tua oração, eu quero lhe dizer: você entrou aqui enganado. Porque quando nós olhamos em Êxodo, capítulo de número 3, verso 3, o Senhor vai se manifestar para Moisés no Monte Horebe. E ali o Senhor vai falar com Moisés: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. Eu tenho visto que o meu povo tem passado. E eu tenho ouvido um clamor. E eu descerei e levarei o meu povo para uma terra boa e vasta. Então entenda algo nessa noite. Você pode ter entrado aqui machucado. Você pode ter entrado aqui caluniado. Você pode ter entrado aqui rejeitado. Mas Deus, Ele vê a tua causa. Deus, Ele ouve o teu clamor. Isaías disse no versículo de número 1, Isaías 59: eis que a mão do Senhor, ela não está colhida, a qual não possa salvar, nem agravado teus ouvidos, a qual não possa nos ouvir. Tenha uma certeza nessa noite: quando você expressa a tua fé, quando você manifesta o teu clamor, a mão do Senhor, ela ainda salva, ela ainda cura, ainda ela restaura. E os ouvidos do Senhor, Ele está atento para ouvir o teu clamor. E aqui eu quero lhe trazer algo que o salmista falou: deleita-te no Senhor, o desejo do teu coração será realizado. Quando nós falamos em deleitar, é descansar, é confiar. Se você veio descansando no nosso Senhor, tenha certeza que Deus, Ele vai operar na tua vida. Deus, Ele vai operar na tua família. Tem coisa que não é para o homem, tem coisa que é para o nosso Senhor operar. E aqui eu quero lhe falar que eu sou prova viva, assim como Bartimeu. Eu tinha uma vida desagarrada dos caminhos do Senhor. A minha vida era prostituição, droga, vá. Mas um dia Deus olhou para a minha vida e falou a mesma atitude a qual eu tive com Bartimeu. Eu vou ter com a vida desse jovem. Eu não estava cego fisicamente, mas eu estava cego espiritualmente. Eu estava entregando a minha vida para o inferno. Mas um dia o Senhor olhou para a minha vida e falou: hoje é uma noite a qual eu vou recuperar a tua visão. E desde aquele
dia quando o Senhor olhou para a minha vida e fez que a minha visão fosse aberta, hoje eu vivo de uma forma na qual eu nunca pensei viver na minha vida, aonde a qual tinha um casamento falido, um casamento a qual tinha desavenças, um casamento a qual tinha drogas. Hoje o Senhor, Ele restituiu e levantou a minha esposa como uma diaconisa e uma levita da casa do Senhor. E Deus me levantou como pregador e o diácono da casa do Senhor. Aonde tinha uma casa, aonde que era um ponto de doação de droga, hoje se encontra dois servos do Senhor, a hora de dia e de noite, e declara que o Senhor ainda liberta, Ele ainda cura, Ele ainda transforma, Ele ainda cura a alma do homem para levar, para morar no céu. A localidade onde eu distribuía droga para os jovens, hoje o Senhor me leva para pregar o Evangelho. Tem pessoas aqui nessa noite que entrou como Bartimeu. Eu não estou falando de uma cegueira física, eu estou falando de uma cegueira espiritual. E nessa noite o Senhor, Ele quer abrir teus olhos, Ele quer fazer como fez com Bartimeu, curar ele e fazer que ele venha seguir a tua trajetória. A oportunidade na vida daquele homem foi única e ele não desperdiçou. A oportunidade na tua vida hoje, ela pode ser a última. Hoje pode ser o nosso último culto. Nós não sabemos o que vai acontecer da porta para fora. Um conselho de um jovem a qual viu muitas pessoas morrer por não aproveitar a última oportunidade. Se apega a ela, se agarra a ela. Mostre a tua deficiência ao nosso Senhor, porque Ele é o mestre a qual vai curar a tua alma. Não saia daqui perdendo essa oportunidade. Se teu coração grita por entregar a tua vida a Jesus, aproveita o culto, porque é profético que Deus vai mudar a tua vida. Se é para expressar a tua fé, expresse de uma forma sobrenatural hoje. Entrega a tua melhor hoje, porque pode ser a última oportunidade, assim como foi na vida de Bartimeu. E nessa noite eu quero convidar você a se colocar de pé e fazer uma breve oração juntamente comigo, crendo que Jesus vai operar, crendo que Jesus vai agir na tua vida. Entregue teu problema ao nosso Senhor, ore juntamente comigo. A Bíblia fala que a oração do justo, ela pode muito teus efeitos, e aqui eu vejo mais de um. E a Bíblia também vai dizer que quando a igreja orava por Pedro, Deus enviou um anjo na prisão e libertou a vida daquele homem. Eu creio que a oração da igreja hoje pode libertar alguém na prisão. Eu creio que a oração da igreja hoje pode curar câncer, porque na nossa congregação eu tenho visto pessoas testemunhando curado do câncer. Eu fui curada do vício da droga. Então ore com fé comigo nessa noite, crendo que quem vai fazer não é o homem, mas crendo que quem vai fazer é o nosso Senhor. Oremos essa noite. Amantíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos, Senhor, aqui reunir, Senhor, em oração, Pai amado, em teu nome. E aqui, Senhor, eu quero apresentar cada filho em tuas mãos, Senhor. Pai, tu conhece o coração dos teus filhos, Senhor. Pai, tu conhece, Senhor, a aflição. Pai, tu conhece cada petição aqui nessa noite, Senhor. Oh, Pai amado, Senhor Deus, a procura. O Senhor Deus, a qual salva, Senhor. E aqui eu quero apresentar, Senhor, Pai amado, Pai, cada coração, cada mente, Senhor. O Senhor não mudou, o Senhor ainda muda, Senhor. O Senhor ainda transforma, Pai amado. E aqui eu quero apresentar a vida desse homem. Eu quero apresentar a vida dessa mulher, Senhor. Se porventura, Senhor, entra alguém aqui como Bartimeu, Senhor, parado à beira do caminho, parado no teu chamado, Senhor. Oh, Pai amado, toca nesse homem. Pai, toca nessa mulher. Desperta esse chamado, Senhor, para não deixar que essa jovem, Senhor, para quem fica parada à beira do caminho, Pai, para não deixar que as correntes de Satanás venham aprisionar pessoas nesse lugar, Senhor. Para o Senhor, nosso libertador.
minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós estamos aqui expressando nossa fé. E eu creio, Pai, que vidas serão transformadas. Pai, vidas serão salvas, Senhor, através dessa igreja, Senhor. Pai, cobre cada pessoa, Senhor, com a tua proteção sagrada. Pai, livre do homem sanguinário, Senhor. Pai, livre de todo o banquete de Satanás, Senhor. E que essa pessoa, Pai, venha ser livre, livre para adorar, livre para glorificar o teu santo nome, Senhor. Pai, tira